Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Vamos analisar as taxas de mortalidade infantil e a expectativa de vida da população brasileira? Então, vamos à aula. Bem, a taxa de mortalidade, ela pode ser obtida de duas maneiras diferentes. Você tem a chamada taxa de mortalidade geral e você tem a chamada taxa de mortalidade infantil. Como se determina a taxa de mortalidade geral? A taxa de mortalidade ela é igual ao número de óbitos vezes 1000 dividido pela população total. Bem, a população brasileira ela vem apresentando uma redução da mortalidade desde o final da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que essa queda da mortalidade ela ocorreu de maneira bem mais acelerada do que a taxa de natalidade, o que fez com que o crescimento vegetativo da população brasileira ele aumentasse significativamente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Bem, a mortalidade, a queda da mortalidade, ela está relacionada a uma série de fatores, como urbanização, avanços da medicina, a melhoria das condições de vida, amplas campanhas de vacinação e também ampliação do chamado saneamento básico. Bem, observe com relação ao crescimento vegetativo da população brasileira que, de maneira geral, ele está em queda desde a década de 1960, porém ele vem tendo uma redução mais significativa a partir da década de 80. Como se determina a taxa de mortalidade infantil? A mortalidade infantil ela é igual ao número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade, vezes 1000 dividido pela população, ou dividido pelo número de crianças nascidas vivas. É assim que se determina a chamada taxa de mortalidade infantil. É bom você não esquecer que a mortalidade infantil é considerada de 0 até 1 ano de vida. E essa mortalidade infantil ela está diretamente relacionada, pessoal, às condições de vida da população, especialmente alimentação, saúde, habitação e educação. Pessoal, até a habitação ela vai impactar diretamente com relação à mortalidade infantil. Imagine uma determinada população, ela habitando em um local com essas características aí, tá? Então é um local insalubre. Tá? Então, nesse local não vai contribuir para que a taxa de mortalidade infantil seja elevada. A mortalidade infantil ela pode ser caracterizada ou classificada de 3 maneiras diferentes. A chamada mortalidade infantil precoce, que é de 0 a 7 dias, a neonatal, que é de 7 dias ao mês, e a pós-neonatal, que é de 1 mês até 1 ano. Cada uma delas, pessoal, se combate de uma maneira diferente. Vejamos. Bem, como reduzir a mortalidade infantil precoce? Quando o Estado ele investe no chamado acompanhamento pré-natal, quando ele investe, por exemplo, em maternidades, ele vai conseguir reduzir a chamada mortalidade infantil precoce, mas ela vai ter um pequeno impacto sobre a neonatal e pós-neonatal. A neonatal e a pós-neonatal, elas estão diretamente relacionadas à educação, à alimentação e à educação da população. Tudo bem? Então, quando o Estado ele melhora o acompanhamento pré-natal e ele também amplia, por exemplo, o sistema de maternidades, ele vai conseguir impactar diretamente na precoce, mas vai ter um pequeno impacto sobre a mortalidade neonatal e também sobre a pós-neonatal. Bem, observe que a taxa de mortalidade infantil no Brasil, ela está em queda já há algum tempo. Observe que em 2000 a taxa de mortalidade infantil no Brasil era de 30,1 por 1000. O que é isso? A cada grupo de 1000 crianças nascidas vivas, 30,1 morriam antes de completar 1 ano de vida. Observe que chegamos em 2015 com uma redução significativa. Tá? Isso aí reduziu a mais da metade, chegou a 14,3%. Porém, observe que entre 2015 e 2016 nós tivemos um pequeno aumento. Tá? Então, interrompeu uma série histórica de redução dessa taxa de mortalidade. Pensei, a que é que eu devo atribuir isso aí? É principalmente a piora nas condições de vida da população brasileira. Quando nós analisamos a taxa de mortalidade infantil por regiões, nós temos o Nordeste liderando, com 20,5 por 1000, a região Norte com 19,8 por 1000, que são as duas regiões brasileiras com as maiores taxas de mortalidade infantil. E observe que as menores elas são encontradas na região Sul e na região Sudeste do Brasil. Bem,
Eu gostaria também que você analisasse a diferença entre as taxas de mortalidade infantil de um país como o Haiti, que supera, por exemplo, aí na década entre 50 e 55, chegava a quase 250 por mil. Observe que todo mundo está apresentando uma redução, mas ela continua alta. Observe, por exemplo, que na Bolívia, ela se aproxima ali de 50. Então, ela deve estar ali na casa de 40 por mil. Tá? Então, de maneira geral, em praticamente todos os países, essa mortalidade infantil ela apresentou redução, porém ela continua ainda muito alta se você compara, por exemplo, a um país como a Suécia, que tem na casa aí de 2 por mil. Observe que aqui na América, na chamada América Latina, nós temos aí a Argentina, nós temos o Chile, nós temos Cuba e o Uruguai, que são países que têm uma taxa de mortalidade infantil bem menor do que os demais, tá ok? E vamos agora analisar um pouco da expectativa de vida da população brasileira. Então, atualmente, essa expectativa de vida é de 76 anos, sendo que para as mulheres ela é de 79,4 e para os homens 72,5. Observe que a diferença entre a expectativa de vida da mulher e do homem é significativa. PC, a que se deve essa diferença? Nós temos uma mortalidade maior entre a população masculina. Por quê? Você tem aí os menores cuidados com a saúde, nós temos o maior número de mortes violentas, nós temos o maior número de acidentes, acidentes, assassinatos, suicídios e doenças também provocadas por cigarro, bebidas e drogas. Então, a expectativa de vida por região no Brasil, como é que fica? A maior é na região sul. Observe que essa expectativa de vida na região sul é de 75,5 e na região nordeste a menor, que está aí na casa de 70,8 anos. Bem, a expectativa de vida de 2016 para 2017, ela apresentou um aumento, Nós tivemos aí um incremento de 3 meses e 11 dias, sendo, portanto, 72 anos e 5 meses para os homens e 79 anos e 4 meses para as mulheres. É bom você lembrar que esse aumento da expectativa de vida da população brasileira tem impactado diretamente na Previdência Social. Então, esse aumento do percentual de idosos que nós verificamos no Brasil, ele tem contribuído para aumentar a idade mínima para a aposentadoria, e também impactar de maneira negativa sobre o sistema previdenciário. Tudo bem? Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa. Um grande abraço, pessoal. Tchau!